Bom, eu vou tentar fazer uma rápida apresentação, né, dentro dos informes, da nova plataforma que nós vamos disponibilizar a partir do dia 4 de julho, né, para os docentes da universidade, que é a nova plataforma do CICAD, né, denominada aqui de CICAD+. O CICAD é um sistema, né, responsável por registrar as informações sobre as atividades dos docentes, né, ao longo do ano, e, no final, fornecendo esse relatório para avaliação dos processos da carreira do magistério superior, assim como dados para aplicação dos modelos de alocação de vaga e alocação de recursos na universidade. Então, o fruto do CICAD, que é o RADOC, ele tem como entrada de dados para esses modelos de alocação de vagas e de recursos para a universidade. Além, obviamente, do ponto principal, que é a avaliação no processo da carreira do magistério superior. Bom, então, os principais requisitos que foram para atendimento, né, desse novo sistema foi atender a resolução CONSUNE 18 de 2017, né, que rege sobre a carreira do magistério superior, estágio probatório, aceleração e demais itens, que está em vigor atualmente, né, é a que é utilizada para todos esses processos. Extrair dados da atividade docente na origem da informação, né? Então, o nosso sistema anterior ele tinha algumas integrações, mas a maioria dos dados eles eram preenchidos pelo próprio docente. Então, um dos principais requisitos que nós tínhamos para esse novo sistema é todos os dados possíveis de serem extraídos dos sistemas de origem, nós buscamos atender esse requisito para poder trazer as informações de forma mais rápida e sem aumentar o trabalho do docente. Ter integração com o sistema SIG e demais sistemas da UFG, faz parte desse requisito também, e principalmente ter a integração com o currículo Lattes. O currículo Lattes, todos nós sabemos, é uma ferramenta super importante, auditada, né, pelos pares, auditada, né, por legislação, onde os professores informam ali toda a sua produção, né, acadêmica, todas as suas atividades, que é utilizado em outras funções, tanto, né, das agências de fomento como da própria universidade. Então, essa era uma demanda antiga, né, que o corpo docente da UFG tinha, de ter dois trabalhos, né, de preencher o Lattes, principalmente no que tange a pós-graduação, aqui com o professor Felipe, né, que é importantíssimo para os programas e a avaliação, o preenchimento desse documento, né, e também o trabalho de ter que preencher o CICAD também no final do ano, né. Então, esse também foi um requisito super importante para que a gente pudesse melhorar e evoluir tecnologicamente esse sistema do CICAD. E também um requisito super importante, que é obter a pontuação bruta dessas atividades. Então, a gente fez um trabalho, né, muito minucioso, com o apoio da PRPG, com o apoio principalmente da PRPI, né, em mapear todas as informações que a gente tinha no arquivo XML, no arquivo do Lattes, mapear para a resolução 18 de 2017, para trazer essas informações para o módulo de produção intelectual, e do módulo de produção intelectual, essas informações serem migradas já automaticamente para o sistema do CICAD+. Bom, os trabalhos, eles deram início ali, né, instituindo a comissão aqui no próprio CONSUNE, né, para reformular o sistema do CICAD, né, e não reformular a resolução, mas sim o sistema, que, por ser desenvolvido em uma tecnologia muito antiga, né, onde os servidores que já trabalhavam nesse sistema há anos atrás já se aposentaram, já pediram para sair do Sercomp, né, da própria UFG, então a gente estava tendo muita dificuldade em manter um sistema muito antigo, numa tecnologia já bem defasada e numa tecnologia que traz riscos para a gente com relação à segurança da informação
uma vez que esse sistema fica dentro do nosso data center. Então, essa comissão foi instituída e indicada aqui pelo Sercomp e a gente trabalhou junto com a comissão em algumas reuniões, né? E, obviamente, a pandemia atrapalhou a vida de todos nós, né, em vários aspectos, né? E da atuação minha, né, professor Leandro, do Igor, atual diretor do Sercomp, e do Lauro, gerente de sistemas, nós representamos dentro da comissão o fornecimento dos requisitos junto com a comissão para o desenvolvimento desse novo sistema. Bom, então o projeto ele foi desenvolvido, né, a gente passou, né, tivemos no mínimo 8 desenvolvedores e alguns analistas passando no desenvolvimento desse sistema em virtude da própria rotatividade e do aquecimento do mercado que a gente tem hoje. Né, nós trouxemos nesse projeto algumas inovações, né, e eu vou relatar algumas principais aqui. Né. Os dados são auditados nos sistemas de origem, né, então vou dar exemplo do próprio Lattes, né, que é um dado auditado, transparente, público, né, que qualquer pessoa pode acessar no sistema do Lattes e verificar as informações que estão contidas lá de qualquer pesquisador, professor, enfim. Né? Auditados nos sistemas de origem, né? Eu vou dar o exemplo, por exemplo, dos projetos de pesquisa, né? Que são cadastrados, validados, tem todo um fluxo, né, de trâmite dentro do sistema SIGA-A, e aí só quando ele entra em andamento, né, com os documentos conferidos, é que ele passa a aparecer no SICAD do professor naquele período específico. Né? Uma inovação muito importante e que traz um ganho muito grande na produtividade da produção do próprio SICAD, né, dos relatórios e tudo mais, e do trabalho do docente, é a integração com as fontes de dados, principalmente o currículo Lattes, né, e o sistema de portarias, que está na fase final de integração para que as portarias, principalmente as portarias da DAP, eu agradeço a Vilma ali, a presença dela e todo o apoio que ela tem dado junto com a DAP para nos ajudar a trazer essa informação fidedigna e automática para o novo SICAD. Além dos sistemas acadêmicos, né? Então, a parte de módulo graduação, módulo pesquisa, módulo extensão, todas essas informações já vêm de forma automática. Uma interface mais amigável, né, intuitiva, mais bonita, seguindo todo o padrão de design que a gente vem trabalhando desde o início de 2018 para os sistemas da UFG, para a página principal da UFG, para as páginas dos órgãos e unidades acadêmicas. Então, ele segue um modelo e uma arquitetura de desenvolvimento que facilita muito, né, a parte da sustentação dos sistemas e a parte do desenvolvimento. Né? Ao invés de trabalhar com várias tecnologias diferentes, a gente desenvolveu uma arquitetura aí de 2018 para cá. A atualização dos dados em tempo real. Então, a partir do momento que você atualiza o dado no sistema de origem, ele já é atualizado no relatório do SICAD+. A apresentação da pontuação bruta das atividades. Então, como o relatório ele traz as atividades do docente, ele não aplica, né, os limites existentes na resolução. Ele traz toda a pontuação bruta, e uma vez que essa análise vai ser feita pela CAD de cada unidade acadêmica. Nova lógica de correção das informações. Então, uma vez que eu não corrijo mais o dado no SICAD+, eu corrijo no sistema de origem. O docente pode acompanhar o lançamento das atividades ao longo do ano. Então, desde do início do ano civil, onde as atividades são iniciadas, e essas atividades, à medida que elas foram lançadas nos sistemas de origem, ela já vai sendo lançada de forma automática no SICAD+. Bom, a comissão do Consune, eu não posso deixar de agradecer imensamente a todos os participantes em participar de todas as reuniões. Essas pessoas são diretores de unidades acadêmicas, têm os seus afazeres, então várias, né, deixaram
de fazer algumas coisas nas suas unidades para participar dessa reunião e ajudar a gente a pensar nesse novo sistema. Então, eu deixo aqui o agradecimento da SET, da ProPessoas, né, e do Sercomp, a todos, né, os componentes da comissão, que nos ajudou imensamente no desenvolvimento e na lógica de trabalho desse novo sistema. Bom, eu vou abrir a palavra para o Igor agora, um minutinho, que ele vai falar um pouco sobre a parte técnica, da equipe técnica do Sercomp, e já volto para cá. Obrigado. Boa tarde a todas e todos. Obrigado, professor Leandro, pela oportunidade de fala. E eu acho que é destacar realmente o CICAD, eu acho que é o projeto mais desafiador que a gente implementou no Sercomp, justamente por essa necessidade de integração de dados, né? Então, consumir dados de diversas fontes, dados que já estão validados na origem, tem sido e vai continuar sendo um desafio. Isso aplica as mais recentes tecnologias que a gente vem aplicando no órgão, tanto de interface, né, tecnologias para programação, para desenvolvimento, para integração de dados. E a gente faz tudo isso num contexto bem desafiador do mercado de TI, né? Não é à toa que várias pessoas passaram pelo projeto. A gente, ultimamente, enfrenta uma rotatividade muito grande de pessoal. O mercado de TI tem demandado muitas soluções, né? Tem oferecido muitas oportunidades, e a gente tem sentido alguma dificuldade, né, em competir com esse mercado, mas, ainda assim, tem uma equipe muito empenhada, né, em garantir a continuidade do projeto, o desenvolvimento de um projeto, particularmente, eu acho que um projeto de grande qualidade. Então, queria destacar toda a atuação da equipe, né? A equipe atual, né, com o Micael, Maria Dalva também, que tem atuado na análise de requisitos, o Pedro, o Vitor, que atuado no desenvolvimento, Rosana no teste, né, pessoas que às vezes a gente nem tem mais na equipe. Elísio, design gráfico, Juarez, que atuou como gerente de projetos. No Sercomp a gente tem uma dinâmica de projetos e uma outra dinâmica de sustentação disso quando, né, começa a funcionar, então essa equipe vai modificando. Como o professor Leandro disse, ele, o Lauro, nós ajudamos fornecendo alguns requisitos para viabilizar essas integrações, né? Tiveram outras pessoas que passaram ali, então eu queria agradecer algumas pessoas da equipe que estão aqui, como o Juarez, o Pedro, a Maria Dalva. Queria agradecer pela presença, outros estão nos bastidores, né, para preparar para essa apresentação. E a gente fica feliz. E a gente fica feliz em oferecer para a comunidade da UFG um projeto que tem mais de 2 anos de trabalho, né, em todos esses desafios que a gente já colocou, de pandemia, rotatividade pessoal, né, sempre com bastante discussões entre a comissão, entre a equipe técnica, né, então isso, com certeza, é fruto de um trabalho muito empenhado, e a gente espera que, de fato, isso seja uma solução que facilite a vida do docente, né, e também apoie a gestão da universidade em obter esses dados tão relevantes, né, no contexto da gestão, tanto de pessoas como na gestão acadêmica. Obrigado, Igor. Eu queria rapidamente passar a palavra para o professor Sauli, para ele fazer eu falei para ele, eu falei para ele que ele tinha que falar, porque ele participou junto com a ProPessoas no desenvolvimento, né? Uma vez que a ProPessoas é a gestora do sistema, do CICAD, né? E é muito importante que ele participe. Obrigado, professor Sauli. Então, boa tarde a todos novamente, né? Então, eu acho que não tem muito o que falar, com o Leandro aqui já expôs a questão do CICAD como um todo aí. Essa é uma expectativa muito grande dessa comunidade, da comunidade docente, né? Então a gente espera que com o CICAD novo, que é o CICAD+, né, Leandro? O CICAD+, aí, facilite a vida do docente lá, porque a gente sabe que às vezes chega lá, mas no final do ano, e eu me incluo nesse grupo também, a gente começa a preencher o CICAD, sempre assim, é difícil. E como a gente faz isso em outras plataformas, e principalmente o Lattes, aí, que nós temos de fazer também, ele não vai precisar fazer serviço 2 vezes. Então, o Sercomp trabalhou muito em relação a isso aí, e o Igor até colocou aqui um pouco aqui da história, né? Então, lá em 2018, quando eu cheguei na ProPessoas, a gente tinha reuniões semanais, basicamente eu, o Juarez, a Michele, que nem está aqui na UFG+,
E depois deu continuidade daquela comissão que o Leandro também falou, que ficou sob a presidência do Leandro, a comissão do Consune, em relação ao CICAD, onde participou diversos, né, docentes, diretores, enfim, dando suporte aí na criação e na concepção desse novo CICAD. Então, a gente acredita que essa sinergia aí, desse conjunto aí de não é, programa, de sistemas que nós temos, né, Leandro? Corrigindo os termos aqui, sistemas nós já temos aí que do SIG, que já vem buscando lá para alimentar o CICAD antigo, agora vai buscar mais em outros e evitar aí essa alimentação manual aí por parte do docente, facilitando a vida do docente lá na frente. Além de outras melhorias que o SERCOMP, junto com a SET, conseguiu colocar no CICAD+, que é a pontuação, enfim, todo esse avanço que nós tivemos. Então, é só agradecer o trabalho da SET, SERCOMP. Viu, Leandro? Obrigado, e obrigado à sua equipe também. Pessoal, é isso que nós temos aí, expectativa aí de conhecer o sistema quanto antes. Né, Leandro? Bom, quer falar, professora? Bom, não. Então, aqui a gente tem, né, ele não mudou muito a cara dele, não. Brincadeira, não é esse. Então, eu vou passar aqui para frente, para o novo CICAD. Né? Ele traz uma dinâmica de cards, onde ele já traz ali, como eu disse, a pontuação bruta das atividades que foram desenvolvidas pelos professores. Né? A gente tem algumas inovações aqui, o menu aqui na lateral, que traz todas as áreas de ensino, produção intelectual, pesquisa. Esses cards, ele traz a pontuação, como eu disse, né, bruta das atividades, nas suas áreas específicas. Ele traz de inovação esses dois botões em roxo, que é o tutorial e as perguntas frequentes. Então, durante todo o processo de desenvolvimento do sistema, as dúvidas que iam surgindo, nós ia convertendo essas dúvidas em perguntas frequentes. Né? Então, foi uma ideia da Maria Dalva, né, no sentido de transformar isso em perguntas frequentes, para que o professor possa utilizar desses mecanismos caso ele tenha alguma dúvida. E o tutorial também, que é já incluído, né, dentro do sistema e é acessível para todos, com o passo a passo de cada um desses menus e como que é o funcionamento deles. Bom, como eu disse, a entrada dele em produção vai ser no dia 4 de julho. Né? Eu não posso deixar de falar que é o aniversário do Sauli. Né? É um presente. Né? E aí, a partir do dia 4 de julho, a gente definiu um protocolo onde a gente pode facilitar as dúvidas e sugestões do corpo docente. Né? Então, o primeiro passo é verificar no manual do CICAD+, né, no seguinte ícone. O segundo passo é consultar o ícone de perguntas e respostas, né, caso tenha alguma dúvida. E o terceiro passo é encaminhar um e-mail para cicad@ufgbr, relatando o problema. Certo? A gente decidiu encaminhar por e-mail para facilitar a nossa produção de agregar essas dúvidas em algumas dúvidas principais, e com isso a gente planejou as atualizações do CICAD até o final do ano. Então, as novas atualizações vão ser no dia 4/8, 5/9, 4/10, 8/11 e 5/12. Isso visa o quê? A diminuir um pouco a ansiedade, né, de nós, professores, na hora que está preenchendo e detecta um erro. Né? Então, ele vai relatar esse erro vai ser analisado pelo órgão gestor junto, né, ProPessoas e SET. A gente vai organizar esses erros num pacote de atualização e vai lançar nas datas previstas, para que o professor saiba quando que ele pode, de novo, entrar lá e verificar se aquele problema pontual ou não, né, está acontecendo, foi corrigido ou não. Então, isso facilita um pouco o nosso trabalho, organiza um pouco o nosso trabalho. E a gente se propôs no dia 12 de julho, né, que é alguns dias após o lançamento, às 8 da manhã,
né, no período de 2 horas, a gente vai abrir uma sala no Meet e o professor, o diretor, coordenador de curso que tiver alguma dúvida, nesse primeiro momento, pode entrar lá na sala, a gente vai estar lá recebendo vocês, tirando as dúvidas, né, explicando melhor com mais detalhes após o 4 de julho. Né? Nós demos um prazo aí justamente para poder todo mundo perceber e entender o funcionamento. E, basicamente, esse é a apresentação que eu queria fazer. E aqui, eu só vou logar rapidamente aqui no sistema com o meu... Estou acabando. É a hora da... esse é meu cobaia. Bom, aqui a gente tem essa informação, como eu disse, né? Aqui mostra a pessoa que está logada. Aqui tem um tutorial, as perguntas frequentes. Então, se eu clicar aqui no tutorial, ele já cai na página do tutorial com todas as informações passo a passo do sistema. As perguntas frequentes, também ele vem, né, perguntas sobre o ano base, sobre as pontuações, problemas encontrados, acesso, dados pessoais, ensino. Né? A turma que lecionei não está listada, o que fazer? Aí tem a informação aqui que ele pode verificar. Carga horária da turma está errada, como corrigir? E aí ele abre, entra em contato e tem todas as informações das perguntas que a gente levantou ao longo desse processo de desenvolvimento. Então, aqui a gente tem o primeiro ícone, que são os dados pessoais, dados funcionais. O ano base fica aqui em cima. Né? Você não é possível selecionar ele vai trazer a data limite para você fazer a conferência. A parte de ensino já entra educação básica, graduação, pós-graduação e projetos de ensino. Então, educação básica não vai aparecer nada. Graduação tem as disciplinas específicas da graduação. Aqui a gente tem as disciplinas da pós-graduação stricto sensu, lato sensu, né? E assim por diante. A parte de produção intelectual, produção científica, ele já busca lá no módulo de produção intelectual, que eu vou mostrar rapidamente para vocês, e aqui, nos detalhes, ele traz desse projeto, tá dando para ler, qual item da resolução que ele é vinculado, a pontuação dele, né? E eu vou explicar como que essa pontuação aparece aqui, tá? Porque o professor precisa complementar a informação que foi extraída do Lattes lá no módulo de produção intelectual. Tipo de participação, qualificação e assim por diante, e os dados do artigo. Aí vem produção técnica e tecnológica, aí depende de professor para professor, né? Porque isso vem importando do Lattes, então tem professor que tem produção técnica e tecnológica, produção científica e assim por diante. Produção artística e cultural também já vem importado do Lattes e outros tipos de produção. Parte de pesquisa também já vem importado do sistema, o projeto de pesquisa que está em andamento, a pontuação respectiva de acordo com a resolução, com as informações básicas aqui do projeto importado. Extensão, a gente tem atividades de extensão também, aí tem um projeto de extensão, sem pontuação, com as informações. E assim por diante, eu tenho os demais itens, né? Atividades administrativas, de direção e outras de representação, de afastamentos, que vêm do CIGEP, e os relatórios. Então, como a gente tinha como principal objetivo também era aposentar o CICAD antigo, né? Nós já deixamos aqui disponíveis todos os relatórios desde 2004, para todos os professores. Né? Então, se eu entrar aqui em 2013, eu consigo gerar o relatório do professor lá em 2013. Claro que são os relatórios importados do sistema antigo, mas eles não
na verdade, eles não precisam do sistema antigo para estar aqui. A gente importou tudo em PDF e já disponibilizou para todos os professores. Bom, uma parte importante que os professores precisam saber, efetivamente, é que os dados são importados do Lattes para o módulo de produção intelectual, que fica aqui na página do professor, no portal do professor. Quando você entra em Minhas Produções, Lattes, ele traz, né, que foi um trabalho minucioso que a PRPI fez, junto com os analistas, a SET e o Sercomp, para mapear item por item do Lattes que atendia à resolução. Então, os artigos científicos, eles já vêm aqui nesse formato, e todos os artigos que têm esse triângulo amarelo precisa de uma informação ser complementada. Então, eu vou entrar nesse aqui especificamente, que eu estou no sistema de homologação, não é o sistema de produção. Então, dessa linha aqui para baixo, o professor não mexe, porque ela veio importada do Lattes. Então, a única informação, no caso de artigos, que precisam ser complementadas é o projeto que é associado, se é projeto isolado, projeto de pesquisa ou projeto de extensão, e futuramente aqui vai ter o projeto de ensino, e, né, qual é a classificação qualis dele, né, se é A1, B1, A1, A2, B1, B2 e assim por diante. Feito isso, ele salva, ele não muda nada aqui é tudo somente leitura, ele não consegue mudar. Quando ele salva aqui, essa informação já vem aqui diretamente para a produção científica com a pontuação respectiva de acordo com a resolução. E assim, sucessivamente. Professor Leandro, terminamos? Terminamos. Sucessivamente. Bom, eu acho que essa informação aqui, final, no dia 4 de julho, ele vai estar disponível para todo mundo acessar, e aí a gente inicia uma nova era do CICAD, onde a gente vai ajustar da melhor maneira possível e atender a comunidade docente da UFG. Então, agradeço, professor, muito obrigado.